Olá, você vai ver hoje no Mundo Político o balanço de 2021 do ponto de vista do maior bloco parlamentar da Assembleia. 40 deputados compõem o bloco independente Minas São Muitas. Que posição tem o grupo sobre as principais pautas do Executivo e que rumo deve tomar a CPI da CEMIG, que investiga irregularidades na estatal? Eu vou conversar com o deputado Cássio Soares, do PSD, líder do bloco Minas São Muitas e presidente da CPI da CEMIG. Deputado, muito obrigada por atender o Mundo Político. Eu quem agradeço, Vivian, a oportunidade de poder falar aqui com todos os telespectadores da TV Assembleia. Deputada, hoje nós estamos fazendo uma entrevista de balanço, mas eu queria começar pelo fim, não é? Porque esses dias estão mais movimentados na casa. O governador mandou para a Assembleia ontem um projeto que altera a forma de cálculo do IPVA, limitando o aumento à inflação, que é de 10,67%. Mas há problemas para votação com a urgência do projeto do regime de recuperação fiscal. Ele tranca a pauta da casa. A pergunta, vamos começar por aí. O seu bloco, que é o maior da Assembleia, está disposto a votar o IPVA? E para isso teria que ter a pauta destrancada? Bem, primeiro, nós estamos dispostos a votarmos o projeto do IPVA. É um projeto que traz algum benefício, menos do que o governo propagandeia, porque ainda assim é um incremento, um acréscimo de 10% em relação aos valores praticados no ano passado. Ou seja, a inflação alta deste ano de 2021 vai afetar também o bolso dos contribuintes se votarmos de acordo com o que o governo propôs, esse projeto de lei de autoria do governador Romeu Zema. Por outro lado, nós não achamos adequado, para o momento, votarmos o regime de recuperação fiscal, porque ainda há muitas dúvidas quanto à sua aplicação. Nós ainda não temos bem definido qual é o plano que o governo tem após a aprovação por parte da Assembleia do regime de recuperação fiscal. Nós não temos ainda também as contas abertas por parte do governo do Estado. Não sabemos qual é o saldo financeiro que o governo de Minas Gerais possui. Esse dado, ele foi contingenciado, na verdade, ele foi negligenciado a informação para a população mineira pelo governo do Estado. É um dado público, deveria ser um dado público em que todo cidadão mineiro e mineira tem direito de saber quanto tem nas contas do governo do Estado. E sem saber dessas informações, é difícil avançarmos num projeto tão complexo e que impõe enormes restrições para a soberania e autonomia do governo de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais. Agora, deputado, em algum momento o governo deu uma justificativa formal para a não apresentação a um pedido formal da Assembleia através do Fiscaliza dessa abertura de contas? O governo simplesmente se nega a apresentar os dados, né? Diz de qualquer tipo de legislação inexistente, qualquer desculpa esfarrapada, principalmente por parte do secretário Gustavo Barbosa, que faltou com respeito com essa casa quando do Assembleia Fiscaliza, trazendo para cá negativas ao Parlamento Mineiro, que representa a população de Minas Gerais. Dessa forma, nós só temos que refutar esse tipo de postura não transparente por parte do secretário Gustavo Barbosa. Agora, esse projeto do IPVA tem também um outro projeto que chegou ontem, também é um projeto que corrige a UFENG, né? E que calcula, que é a unidade que calcula taxa de incêndio, taxa de licenciamento de veículos, que também teria o mesmo objetivo, que é, digamos, limitar aumento à inflação do ano. Esses projetos que são de interesse popular, de última hora, com pauta trancada, como é que o senhor avalia, não é, essa decisão do governo de mandar nessa hora? Isso é mais uma estratégia de pressão do governo sobre a Assembleia? Nós vimos isso acontecer em 2020, não é? Nós tivemos um outro episódio semelhante em 2020.
O senhor acha que é pressão? Sem sombra de dúvida, Vivian. Ainda mais porque o diálogo não é uma das características desse governo, né? Nós percebemos aí que, nos últimos anos, pouco se conversou na articulação política do governo com a Assembleia. Há alguns dias eu me reuni com o secretário Igor e estabelecemos aí uma retomada de diálogo para que as questões polêmicas fossem arrefecidas de lado a lado, para que o Estado de Minas Gerais não fosse prejudicado pela falta da conversa, do diálogo, do bom entendimento, ainda que com respeito e com o reconhecimento das divergências de pensamentos. Isso é natural da democracia e do parlamento. Mas, ao contrário do que nós acordamos e conversamos há poucos dias atrás, ontem veio essa informação. Na verdade, no domingo à tarde, né, final da tarde, começo da noite, através de rede social, de imprensa, desse projeto de lei do IPVA, que é para colocar pressão sobre os deputados, sobre a Assembleia Legislativa. Diziam meus avós, o que não vai por bem, por mal, muito menos. Então, eu ainda sou político do bom entendimento, do diálogo, da conversa, e eu propus isso ao secretário Igor, ao governo do Estado, através dele, para que a gente possa ter um melhor diálogo, um canal mais fino de tratativas e disposto a fazer o que for melhor para a população mineira, para o governo do Estado. Quanto melhor for o governo Zema, melhor para a população mineira. Mas, infelizmente, a política que eu reconheço como a sadia é muito distante dessa que eles estão praticando. Na pauta do plenário, agora, nós estamos gravando agora à tarde, né? Agora são exatamente 16h20, e o plenário, na pauta do plenário, diz que há uma discussão em turno único do projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal. O senhor está dizendo que não existe acordo, que não foi bem encaminhado. Isso significa que a adesão ao regime de recuperação fiscal não vai passar da discussão? Não vai ser votada esse ano? Isso é uma coisa definitiva? Bem, no que depender de mim, sem a abertura dos números das contas do Estado, sem a apresentação de um plano definido, não há como apreciar em plenário o projeto de regime de recuperação fiscal. É um projeto duro para a população mineira, para os servidores públicos especialmente. E o governo não apresentou nenhuma dessas informações. Como nós vamos tomar qualquer decisão drástica, que terá consequências nos próximos 9 anos, sem ter informações suficientes? Então, dessa forma, eu ouvi em algum momento do líder de governo, deputado Gustavo Valadares, nosso colega, que para ter essas informações nós deveríamos entrar na justiça. Tem parlamentar que entrou na justiça, ganhou em primeira instância. O governo se esforçou para continuar escondendo as contas do governo, recorreu à STJ, ganhou uma liminar no STJ, e essa discussão jurídica ainda não terminou. Então, às vezes, seria interessante a gente terminar essa discussão jurídica de posse das informações, aí sim nós vamos achar adequado colocar em votação no plenário, para ganhar, para perder, mas para respeitar a democracia, para respeitar o processo legislativo, que é para isso que nós estamos aqui, com muita responsabilidade, atender os anseios da população mineira. Agora, deputado, o senhor lidera um grupo de 40 deputados dentro da casa, que é a grande maioria dos 77. Tem uma posição fechada, essa posição é fechada dentro do bloco, que é o bloco que decide, não é? Bem, Vivi, o nosso bloco é um bloco muito heterogêneo, por isso a denominação Minas são muitas, porque cada qual tem um pensamento. Muitos dos colegas têm um entendimento de acompanhar o governo na aprovação do regime, outros tantos não desejam a aprovação do regime e outros tantos imaginam que é necessário mais informações para que a gente possa apreciar. Nós nunca fechamos questão, eu sempre respeitei o pensamento divergente, as dificuldades que cada parlamentar tem na sua decisão, daquele momento, do público que ele representa aqui dentro da casa, da região, enfim. E assim será levado adiante, com respeito à opinião divergente, à opinião alheia, mas, sobretudo, com muita responsabilidade. Essa batalha, digamos assim, em torno da adesão ao regime de recuperação fiscal, só vai até dia 20, segunda-feira, porque dia 20
é a data do fim do semestre legislativo, do ano legislativo. Se não for votado até dia 20, não será votado. É isso? Bem, eu acho que pode ficar para o ano que vem, mas nós temos instrumentos regimentais para a Assembleia ser convocada durante o período de recesso por alguma questão relevante de interesse do Estado. Eu estarei pronto, se isso acontecer, de algum modo, e cumprir o meu papel é o que me cabe. E assim nós vamos seguindo adiante. O senhor manifestou aí, na sua opinião sobre essa situação, essa dificuldade da relação com o Executivo. Isso vem acontecendo, essa dificuldade vem sendo expressa pelas lideranças da Casa, por diversos deputados, desde o início do mandato do governador Romeu Zema. O governador Romeu Zema vai completar 3 anos de mandato. O que o senhor acha que acontece, não é? Que essa animosidade permanente entre o Legislativo e o Executivo não consegue ser superada. Ele é um governador que tem um traço particular em relação aos outros, né? Nós vimos governadores se sucedendo nos últimos mandatos, nas últimas décadas, que são governadores que tiveram ampla maioria ou tiveram maioria na Casa. O que acontece, na opinião do senhor, para que isso não seja possível com o governador Romeu Zema? Falta de diálogo. O governador Romeu Zema, ele é reconhecidamente, e ele auto se proclama também, não político, ele não se dá para a política. Agora, a política é uma arte nobre de entendimento, de busca de convergências, ainda que possa acontecer de não chegar até essa convergência. Mas o diálogo ele é fundamental, né? Ainda que os pensamentos são divergentes. Eu falei isso para o secretário Igor, eu falei, secretário Igor, secretário de governo, não dialoga apenas com a base. Era obrigação a articulação com a oposição, com um bloco independente, com o presidente da Casa, que é necessária uma conversa estreita, fina, um entendimento fino. O secretário Igor ficou 5 meses sem dialogar com o presidente da Casa, 5 meses sem conversar com um bloco independente de 40 deputados. Ele me justificou que conversa com os deputados paralelamente. É diferente. É diferente você administrar deputados de base e fazer uma articulação política para que possamos chegar em entendimentos. Ainda que com a negativa da oposição, a oposição, por vezes, vai marcar posição votando contrário, mas não se opõe a votar projetos de interesse do governo. E nós, do Bloco Independente, nós estamos dispostos, assim como fizemos ao longo do mandato, a aprovar projetos de interesse do governo e de interesse da população mineira. Agora, sobretudo, a falta de diálogo ou a comunicação via rede social, publicamente, trocando farpas, mandando recados, impondo pressão, isso não é o bom caminho que eu acredito, de forma muito humilde, né? Já estou no meu 3º mandato, aprendi aqui com diversos líderes natos que passaram por essa casa aqui, com outros governantes que tiveram a oportunidade e a honra de gerir o nosso estado de Minas Gerais. Eu continuo aqui na esperança de que o diálogo possa ser aprimorado, ainda que no último ano de mandato. Agora, de fato, o governador fez conquistas aí usando esse jogo de pressão, apelando para enfim, a população, não é? Usando esse tipo de argumento, esse tipo de apelo e pressionando os deputados. Ele já conseguiu resultados com isso. No ano passado, nós tivemos esse exemplo. Sim, Lívia. Mas são 2 aspectos. Ele consegue, às vezes, a simpatia eleitoral, mas ele não consegue o encaminhamento político. Será que um resolve e o outro não? O eleitoral ele pode conseguir encaminhar, ou pelo menos chegar mais próximo, ou buscar uma reeleição. Mas será esse o objetivo finalístico de um governador do Estado que deva pensar nos resultados atuais para a população de Minas Gerais? Sabe quando a gente fala aquele ditado do remédio amargo, de alguma situação que você precisa decidir para o bem dos seus liderados? Então, assim, às vezes ganha no quesito simpatia, né, aprovação eleitoral, mas perde também no bom encaminhamento e na boa relação
com o parlamento, que é a síntese da população mineira. Deputado, eu estou recebendo aqui uma notícia que naturalmente o senhor de dentro da casa deve saber alguma coisa sobre isso. Estão noticiando no tempo que o presidente da Assembleia anunciou que os deputados vão votar quarta-feira o projeto de autoria do deputado Bruno Engler, que congela a tabela FIPE nos valores de 2020. O que o senhor acha desse caminho? Quer dizer, que isso faria o cálculo do IPVA ser pago com o valor de 2020, o cálculo ser mantido em 2022, não é? Acho que isso vai de encontro com o que deseja o governo do Estado, né? O projeto do governo é beneficiar a população. Então, se tivermos condição de apreciar esse projeto amanhã, então conseguiremos entregar à população mineira um resultado positivo de não incremento dos valores do IPVA, já considerando que a população vem enfrentando despesas muito acima do que o salário mínimo possa arcar, né? Valores altíssimos do combustível, valores altos de IPVA no início do ano, valores altos da alimentação que vem sofrendo com a inflação, preço da carne, do feijão, do arroz, da energia elétrica que vem subindo assustadoramente nos últimos anos. E, infelizmente, voltamos àquela época de fazer contas, né? Opa, será que o salário vai dar? E, infelizmente, a conclusão da grande maioria da população mineira é de que, ao final do mês, o salário não está chegando a contento suficientemente para arcar com todas as despesas. Agora, então, dessa forma... Pois não, pode concluir, deputado. Não, dessa forma, eu acho que é salutar apreciarmos o projeto de lei o quanto antes, da maneira com que o presidente da Casa achar por bem entender melhor. Mas é possível fazer essa apreciação independentemente do regime de urgência imposto pela adesão ao regime de recuperação fiscal? É possível? Sem sombra de dúvida, o presidente deve ter encontrado algum artifício dentro do regimento interno. O presidente que é regimentalista, que é constitucionalista, ele não vai fazer nenhum tipo de procedimento que vá ferir o regimento interno da Casa. Deputado, o senhor preside a CPI da CEMIG, que investiga uma série de irregularidades na estatal. A CPI da CEMIG vem se estendendo aí já há muitos meses e o final dela foi adiado para fevereiro. Em que pé a comissão está encerrando esse ano? O que ficou para fevereiro? E eu queria que o senhor detalhasse um pouco do que foi entendido até agora num trabalho extenso que a comissão tem feito. Bem, Vivian, nós ouvimos muitas pessoas, alto escalão da diretoria, nós ouvimos servidores, prestadores de serviço, fornecedores da CEMIG, muitas denúncias chegaram, um caminhão de cópias de documentos com informações, e isso tudo foi um trabalho muito hercúleo nesse semestre todo, praticamente, de função da CPI da CEMIG. Nós estamos conseguindo passar a limpo aí algumas denúncias, apurando se elas são verdadeiras ou se são infundadas, e sempre com muita responsabilidade com a maior empresa do Estado de Minas Gerais, do governo de Minas Gerais. A Companhia Energética de Minas é um patrimônio dos mineiros, ainda em que pese a intenção do governo do Estado de levar adiante uma privatização, mas, por enquanto, ela é do Estado. Enquanto do Estado, ela deve ser bem gerida. E é essa boa gestão que nós estamos buscando, apurando fatos e denúncias que chegaram até aqui. Nós vamos, na retomada dos trabalhos após o recesso, ouvir mais algumas pessoas que ficaram para ser ouvidas e entregar o relatório logo na sequência. O relator, o deputado Salvo Souza Cruz, está debruçado sobre muitos documentos, muitas informações, muitos depoimentos, e tenho certeza que vai apresentar um relatório equilibrado, responsável e coerente, e da forma mais justa possível. Já está claro, deputado, que papel, isso ou pelo menos parcialmente claro, porque se não tem ainda um relatório final, mas que papel teve o Partido Novo na CEMIG até agora,
foram feitas denúncias à comissão de que o Novo estaria cometendo ingerências, tomando decisões em nível de direção, escolhendo presidente, que isso partiu do Partido Novo, que é o partido do governador. Até que ponto essas irregularidades ou a participação do Novo nessas histórias foram realmente apuradas, identificadas? Alguns depoimentos trouxeram à baila, né, até a CPI, informações de que houve participação externa de membros não do governo, de membros não da CEMIG, não investidos de cargos públicos, opinando e levando adiante relacionamento de interesses internos da CEMIG. E isso vai ser apurado e vai ser avaliado pelo relator deputado Sávio, mas, assim, as notícias que chegam é que essas participações foram além do conveniente, além do adequado. Mas, é óbvio, né, nós vamos aguardar o posicionamento do relator para aí sim termos algumas decisões adiante. É claro, temos que ouvir ainda os dirigentes partidários que foram citados, para que eles tenham oportunidade de trazer a sua informação, trazer a sua versão dos fatos e poder até se defender também daquilo que foram acusados. Então, essa é a nossa obrigação, de ouvir os dois lados e termos justiça naquilo que nós estamos apurando e que vamos encaminhar como relatório final. A data prevista para o encerramento dos trabalhos da CPI é quando? De fevereiro? Salvo engano, dia 26 de fevereiro, 20 de fevereiro, próximo disso. Mas nós estamos com prazo adequado para terminarmos com tranquilidade os trabalhos de maneira correta. Antes do carnaval, com ou sem carnaval, né, deputado? Exatamente, de preferência no atual momento, sem carnaval, para que a gente possa garantir a manutenção da saúde das pessoas. Deputado, eu queria lembrar mais uma vez para quem está nos assistindo, esse programa vai ao ar só às 10h30 da noite. Eu fiz referência aí a uma declaração, um anúncio do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, de que vai ser votado amanhã o projeto do deputado Bruno Engler, relativo aí a usar o valor de 2020 do IPVA em 2022, não é? E o senhor comentou, mas enfim, essas coisas estão acontecendo. É importante o telespectador ficar ligado no que está acontecendo no plenário da Assembleia. Amanhã nós vamos acompanhar. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter o senhor no programa, depois de um ano inteiro sem poder ouvi-lo aqui. Olha, Vivian, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Sempre muito bom ser entrevistado por você, muito inteligente, antenada aí nas questões políticas do nosso Estado, da nossa Assembleia Legislativa e, sobretudo, conhecedor a fundo da política, né? Essa política que a gente deseja e que nós oferecemos a todos os mineiros. Aproveito aqui para deixar o meu abraço de fim de ano, um Feliz Natal para toda a população mineira, suas devidas famílias e um 2020 de muito trabalho, muitos resultados. Ainda que seja um ano eleitoral, nós temos por obrigação continuar os trabalhos aqui da Assembleia dentro do período que nos cabe, entregando resultados à população mineira. Esse é o meu propósito e os meus agradecimentos a todos. Muito obrigado. Boas festas para o senhor também. Obrigada. Eu conversei com o deputado Cássio Soares, ele é líder da maioria do bloco na Assembleia, do bloco independente. Minas são muitas. E ele preside também a CPI da CEMIG. O deputado falou sobre a pauta do Executivo na Casa, a relação com o governo Zema e os rumos da CPI. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até amanhã.